Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro, estas entrevistas que fazemos com regularidade para procurar perceber a forma de funcionamento desta grande seguradora. O nosso entrevistado de hoje, Miguel Abcacis, passou uma vida, 23 anos, numa das maiores consultoras mundiais. Habitua-se, portanto, a ser desafiado e a ter de dar resposta a problemas concretos que as empresas apresentavam, todas elas, enfim, com o objetivo de crescer. Na função que ocupa, há uma responsabilidade central na vida de Miguel Abcacis, que é procurar não só melhorar o dia-a-dia dos clientes e, portanto, da companhia, fazendo com que ela consiga progredir, mas procurar novas respostas e novas áreas de negócio. Vamos então entrevistar Miguel Abcacis, teve 23 anos na Boston Consulting Group, bem-vindo à entrevista. Tem uma longuíssima experiência a trabalhar com empresas, teve 23 anos na BCG, na Boston Consulting Group, uma das grandes consultoras mundiais. Trabalhou com grandes empresas, empresas médias, empresas mais pequenas, seguramente todas elas com ambições e, portanto, ambicionar significa também inovar e essa é uma das responsabilidades que tem na fidelidade, embora entre outras. Se nos começasse por explicar exatamente aquilo que faz, que é para depois aprofundarmos o assunto. Sim. Então, André, de facto tem pelouros ligados à inovação, à mobilidade, entre outros. Esses, em particular, são muito relevantes na evolução que nós esperamos assistir no mundo da mobilidade. A inovação é aquilo que de alguma forma nos permite preparar-nos para um mundo que está em enorme transformação, que é o mundo da mobilidade. Isso. Vai sofrer uma enorme transformação e as empresas que não forem capazes de inovar não vão ser capazes, mesmo sendo líderes hoje, o ser líder hoje Sim, rapidamente, significa que sê-lo amanhã. Isso. E na área da mobilidade, então, a mudança tem sido muito acelerada, os acontecimentos recentes, que infelizmente já não são assim tão recentes, da invasão da Ucrânia, tudo isto muda o paradigma da energia e a mobilidade atinge certamente. Mas como é que em concreto encontrou a nova companhia onde trabalha nestes assuntos? Que tipo de dinâmica é que encontrou? Eu já, do lado da consultoria, já há muitos anos que acompanhava de perto a trajetória da Fidelidade e a Fidelidade já seguia uma agenda de transformação desde há muitos anos. E é isso que tem permitido que a Fidelidade, de alguma forma, seja capaz de constantemente renovar-se na sua liderança de mercado. Não apenas em termos de volume de negócios, mas também naquilo que é a sua proposta de valor, o seu modelo de negócio, a qualidade de serviço para clientes e parceiros. E aquilo que eu encontrei não é muito diferente daquilo que eu já de fora tinha opinado. Mas estar como consultor, muitas vezes o que acontece como os consultores recomendam, sugerem, procuram montar também fórmulas de aplicar depois esse conhecimento e estas sugestões e recomendações que fazem. Mas agora está ao volante, agora tem uma responsabilidade maior. Como é que se gera essa necessidade de responder ao imediato, mas depois olhar também precisamente para o médio e o longo prazo? É um desafio muito grande. O desafio de, enquanto no presente somos capazes de preservar e reforçar a liderança que temos no mercado, enquanto que ao mesmo tempo preparamos a transformação para aquilo que vai ser o futuro da mobilidade, esse é um desafio enorme. Fazer bem as duas coisas é um desafio enorme. Agora, dito isto, aquilo que nós procuramos é garantir que temos os pilares certos. Temos a oferta mais adequada e que é capaz de ir se adaptando às constantes mutações das necessidades dos nossos clientes, que temos uma experiência que propiciamos aos nossos clientes e parceiros que é o mais simples, o mais automática e o mais amigável até para esses clientes e parceiros, e depois vamos reunindo, e temos ido fazendo ao longo do tempo, de um conjunto, de uma constelação, digamos, de parcerias que vão para além das valências que nós já temos ao nível da assistência, ao nível da reparação automóvel, ao nível das peritagens, mas com parceiros de mobilidade, como a Bolt, como a Brisa, com quem temos uma parceria também para o mundo da mobilidade, com a Flow. Vamos reunindo o conjunto de parceiros que são aqueles que nos vão colocar na dianteira da transformação do negócio da mobilidade. Isso, quando uma pessoa está deste lado, do lado do cliente, quando pensa numa seguradora, pensa primeiro no preço, seguramente,
é fundamental. Pensa também na capacidade que depois terá de resolver o seu problema, se surgir um problema, isto é, a rapidez de atuar. Mas não pensa propriamente em inovação, isto é, quando estava a ler o seu perfil e as suas responsabilidades na companhia, embora entenda que a palavra inovação seja relevante, tinha alguma dificuldade, ou sinta alguma dificuldade em colocá-la propriamente no negócio enfim, dos seguros. Mas isso é um mito. Os seguros têm sido um negócio que tem sido alvo de muita inovação. Agora, a inovação nos seguros ocorre de diferentes formas. Há algumas mais visíveis. Sim. E dou-lhe um exemplo. Nós hoje em dia temos na aplicação o Drive, que permite medir o perfil de condução das pessoas enquanto estão a conduzir. Uma aplicação que dá um score de acordo com o perfil e risco de condução. Portanto, eu, condutor, que agora vim de Lisboa até Braga, atrás de um carro da PSP a 130, certeza que teria um bom score. Teria um score magnífico. Um score ótimo. Teria um score magnífico, embora atrasei-me aqui um pouco. Exatamente. Mas isso são coisas mais visíveis para os nossos clientes e Sim. temos esse tipo de inovações noutras dimensões do nosso negócio. Depois temos inovações que às vezes são apenas transparentes para o público em geral, mas que têm a ver com a forma como nós gerimos os nossos Mas, processos. Miguel, de deixa-me negócio. voltar atrás. Essa aplicação eu posso recorrer a ela? É isso que me está a Sim, dizer? qualquer pessoa, seja cliente Eu ou posso não dizer assim, bom, eu pago X de prémio, talvez consiga aqui mostrar que eu sou um condutor sueco e não latino, e não da Europa do Sul, mais agressivo, etc. Isso que eu estou a dizer é uma brincadeira, evidentemente, mas pode funcionar assim? Hoje em dia nós temos, efetivamente, tanto enfim, no mundo automóvel como noutras esferas do nosso negócio, aplicações em que as pessoas, perante o bom comportamento que tenham, serão depois beneficiadas por isso. Pois é, Com natural que assim. rewards. Com rewards. Com recompensas. Com recompensas. E são efetivas essas E recompensas são mesmo? recompensas efetivas. Pode trocar pontos por contos. E são projetos piloto ou são projetos que já estão generalizados na companhia e para a maior parte dos clientes? Eu diria que são alguns dos projetos estão ainda em fase de prova de conceito, outros já estão numa fase mais de pilotagem e outros, eu diria que estão na fase de ganhar tração, isto é, já são projetos completos e que precisam de ganhar agora, obviamente, penetração e densidade dentro da nossa base de clientes. E qual é o maior obstáculo? Evidentemente, vocês vão ter que verificar se fazer um negócio assim é ou não rentável, embora isso as seguradoras estão habituadas a fazer os cálculos todos para perceber, enfim, se não só, enfim, para perceber que tipo de acidentes, que tipo de problemas é que podem surgir e depois tirar daí uma média, uma mediana, enfim, tirar ali um resultado que defenda o investimento. Mas da parte do consumidor, isto é, da minha parte, qual é o obstáculo que existe para me convencer a aderir a inovações como essa que o Miguel referiu? Naturalmente, para as seguradoras é sempre muito interessante porque ficamos a aprender muito sobre o perfil de risco e isso ajuda-nos muito no processo de subscrição. Para os clientes, para além de serem aplicações úteis do ponto de vista do dia-a-dia, porque efetivamente conseguem medir coisas tão interessantes como, obviamente, para além do seu perfil de risco de condução, que tipo de gasto de combustível é que estão a fazer com aquele tipo de condução. Porque é óbvio que uma condução mais agressiva gasta mais combustível. Muito mais. Como também coisas que hoje em dia são muito valorizadas, como que tipo de emissões de carbono é que estão a libertar de alguma forma com esse tipo de condução. Isso. Portanto, Estão dentro da agenda das preocupações que temos hoje até de reduzir a pegada. Justamente. Para além de que, obviamente, acreditamos sinceramente que os clientes, usando estas aplicações, tendem a, com o tempo, perceber como é que se pode guiar de uma forma mais É verdade. Eu segura. ainda há dias vi num jornal inglês, no Guardian, não era uma aplicação, na verdade era um aparelho que estava em casa ligado a uma aplicação em que a pessoa media o seu consumo de energia. E essa medição tinha um efeito, enfim, já estudado em economia comportamental, de que reduzimos automaticamente os consumos porque competimos connosco próprios. Justamente. Ontem foi 120, amanhã vou para os 115. Exatamente. 115. E, portanto, da parte do consumidor há essa abertura ou, deixe-me sair um pouco aqui do guião, há alguma sensação, algum desconforto, dizer, bom, isto é a minha privacidade, é a minha intimidade. Essa questão, para quem inova, para quem está no seu lugar, tem essa responsabilidade, essa fronteira entre é difícil de calcular, é um espaço que se vai abrindo? Sim.
Acho que, como em tudo, há diferentes segmentos de clientes. Há segmentos de clientes que são altamente propensos a utilizar este tipo de aplicações. E não veem nisso uma espécie de intrusão dentro do seu estilo de vida ou dos seus hábitos e comportamentos. É evidente que há segmentos de clientes que são se calhar menos propensos e que preferem preservar um bocadinho o seu espaço. Dito isto, a verdade é que nós estamos ainda numa fase inicial deste tipo de projetos, que depois, à medida que forem progredindo em termos de penetração dentro da nossa base de clientes e não só, poderemos ir aprendendo mais sobre a reação e a receptividade das pessoas. Mas ensine-nos um pouco aqui sobre a forma como funciona do ponto de vista do negócio a introdução desse tipo de inovação. Estamos a falar de ciclos longos, isto é um projeto piloto que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e que depois se vai alargando. E, portanto, ainda, apesar de hoje estarmos em tempos muito acelerados, isto é, tudo isto pode acontecer mais depressa do que há 20 anos, não é? Sim, sim. Vamos lá ver, eu acho que nós na inovação temos dois tipos diferentes de inovação dentro da fidelidade. Temos a inovação no sentido de criar funcionalidades ou experiências que são incorporadas depois dentro das nossas áreas de negócio. Este tema do drive ou de automatismos que nós criamos, por exemplo, na experiência de gestão de sinistros. Hoje em dia, a marcação de uma peritagem, por exemplo, é automática e é um automatismo que nós introduzimos dentro do nosso processo. Se tiver um sinistro, é marcada, em 50% dos casos, automaticamente a sua peritagem no terreno da oficina e recebe essa mensagem por SMS. E há um conjunto de inovações que têm mais a ver com modelos de negócio que vivem per se e que, de alguma forma, serão modelos de negócio com princípio, meio e fim e que um dia poderão voar por si próprios e autonomizar-se da própria fidelidade. Spin-offs da própria fidelidade. Estamos a falar de áreas de negócio, então, é isso que estamos... Ou seja, novas áreas de negócio. Por exemplo, coisas dedicadas aos animais domésticos, sei lá, coisas assim desse calibre. Os animais domésticos, neste momento, é uma área de negócio dentro da fidelidade, em que, de facto, nós protegemos e seguramos. Esses também estão dentro das áreas de negócio. O veterinário deve chamar-se assim. As áreas de negócio que eu diria que serão novas e um dia, eventualmente, spin-off, autonomizadas, são aquelas que até normalmente têm menos a ver com seguros e mais a ver com serviços. São áreas como, por exemplo, serviços ao domicílio, uma espécie de marketplace de serviços ao domicílio. Isso são... Por exemplo, para percebermos, eu contratualizar com vocês que todos os problemas que eu tiver em casa com máquinas são tratados por o frigorífico. E nós asseguramos que temos eu pago um prémio de serviços. E, portanto, aconteça ou não aquilo. Não é um prémio, porque não é um seguro. Não é um seguro. Não. Então, pode ser uma subscrição ou pode ser pago serviço a serviço. Mas a diferença para vocês é ter depois, de facto, esse pagamento mensal, que no fundo é o truque. Ou o pagamento por serviço. Ou o pagamento por serviço. Mais alto, mais caro. Sim, naturalmente, as pessoas pagam por uma subscrição. Mas aí estão a competir com os fornecedores individuais, não é? Aí estamos a competir com os fornecedores individuais, sem dúvida. E isso mas é uma área nova de negócio? Isso é um exemplo de uma área. O nosso Center for Transformation, que no fundo tem a responsabilidade pela inovação, tem não só a função de procurar incubar ideias de inovação que possam ser vertidas nas nossas áreas de negócio de seguros tradicionais, como tem também esta função de procurar ideias novas a incubar e a desenvolver e um dia torná-las maduras e eventualmente autonomizáveis. Este tipo de ideias já vão mais fora do mundo dos seguros, provém um conjunto, podem estar agarradas também a seguros, atenção, certo, mas estão muito ancoradas numa lógica de serviço e um dia não têm que viver dentro da fidelidade. Exato, podem autonomizar, pode haver o tal spin-off e, portanto, são empresas que nascem debaixo desse mas que obviamente que há sinergias e bebem também da experiência que nós temos no E há essa capacidade de risco dentro da companhia para perceber que é necessário fazer isso? Há capacidade, há obviamente competências que nós depois procuramos reunir-nos de parceiros e neste momento temos parcerias com empresas de venture capital, em que no fundo é uma parceria tanto estratégica como de investimento, em que de alguma forma investimos, mas também procuramos trazer o conhecimento destas sociedades gestoras
no mundo do Venture Capital para também, de alguma forma, as nossas novas ventures poderem beneficiar desse Portanto, conhecimento partilham e o desse risco e escrutínio. partilham um pouco do risco e partilham o conhecimento, é isso? Neste momento, sobretudo, partilhamos conhecimento e investimos nestas entidades e procuramos com isso também trazer conhecimento e até pipeline, eventualmente, de oportunidades que um dia nós possamos ter interesse em investir e que estes fundos de Venture Capital estão a investir e que, de repente, podem ter interesse para nós porque são adjacentes ou estão no mundo dos seguros ou são adjacentes ao mundo dos Preciso estar muito atento a toda esta... porque todo ao comportamento do consumidor para perceber como dar resposta e porque às há suas um necessidades. mundo de insurtech que está é algo efervescente, não é? E, portanto, Há muita concorrência também nessa área. Isso significa sem que dúvida. esses pequenos players, esses pequenos participantes no negócio estão mais dispostos a quebrar tabus e arriscar, é isso? Sem dúvida. Muitas vezes não têm o legacy, não têm os problemas que as seguradoras incumbentes, de alguma forma, têm, do ponto de vista de sistemas, de agilidade, de estrutura operativa. Daí a e minha pergunta sobre a abertura para mudar. Mas essa ligação ao Venture Capital ajuda, de alguma forma, a dissolver as... Não, há uns anos, a Fidelidade, ainda eu estava do outro lado, chegou à conclusão de que era importante criar uma área que efetivamente saísse de dentro das áreas de negócio, uma área autónoma, que pensasse inovação de uma forma mais disruptiva. A Fidelidade era muito boa a pensar inovação dentro das áreas de negócio, que permitia otimizar processos, modelos operativos. Mas aquela inovação mais disruptiva, que é aquela que se calhar permite criar de facto novas áreas de negócio, novos modelos de negócio, que podem até não estar ancorados no mundo dos seguros, era mais difícil surgir de dentro das áreas de negócio. E criou-se o Centro de Inovação, Centro de Transformação. Quando é que se criou esse centro? Este centro terá sido criado entre 2017 e 2018. Portanto, é uma necessidade, aquilo que se sente é que as empresas, mesmo as seguradoras, que se julgavam, enfim, as grandes, sentadas em cima de um negócio previsível, tradicional, em que se media o risco e que a coisa era mais ou menos certinha, de repente têm áreas de inovação, enfim, que de alguma forma querem competir com a Google e com outras companhias desta área. Sem dúvida, sem dúvida. E não é isso, não é virgem, há outras seguradoras que o têm feito, tanto criando áreas, como esta lógica do Center for Transformation, que procura de facto inovar fora da caixa, digamos assim, como também criando fundos próprios de investimento em Venture Capital. Nós, por acaso, o que decidimos fazer foi parcerias com fundos de Venture Capital. Fundos nacionais e internacionais? Fundos nacionais. Fundos nacionais. E para estimular, para incentivar essa imaginação, esse apetite pelo risco, há alguma ligação, por exemplo, às universidades? Há alguma ligação direta a essa efervescência da academia? Sem dúvida. Nós temos tido parcerias com as universidades. Nós somos um bocadinho, consoante os temas, podemos trabalhar com universidades diferentes, porque, obviamente, pode haver uma universidade que está mais interessada no tema, imagino, da longevidade, outra está mais interessada no tema do health and wellness, outra está mais interessada no tema da mobilidade. Temos sido relativamente agnósticos e temos trabalhado com várias universidades, as melhores universidades no desenvolvimento em Portugal. Portanto, não é apenas para recrutar, mas é para ter essa ligação ao saber direto. Portanto, há aqui uma área de massa cinzenta para tentar dar respostas. Justamente. E que procura viver fora do mundo dos seguros, mas que depois, quando precisa, trabalha com o mundo dos seguros para conseguir escalar estas oportunidades. Sim, porque a capacidade financeira e o know-how do setor vocês têm em concreto. Há pouco falou-me também de uma ligação a companhias digitais, a empresas digitais já afirmadas. Que tipo de parcerias é que são essas? E como é que elas se concretizam? Sim, vamos lá ver, nós temos hoje em dia parcerias desde a criação de protótipos e aplicações, como por exemplo aquilo que temos estado a fazer com uma Brisa, não é? Criámos uma aplicação que, no fundo, também muito no mundo da telemática, que é o Smart Drive. Temos parcerias... O Smart Drive era aquela aplicação... Não, a nossa chama-se Drive, a da Brisa é Smart Drive. Isso. Mas é uma parceria. A da Brisa, a da Smart Drive era aquela do... O Drive é que é a nossa, que foi aquela que falámos no início. Smart Isso, Drive é com a Brisa, mesmo. mas no fundo procura atingir os mesmos objetivos de forma
na Albufeira não competitiva, digamos assim. Como é que é possível isso? É difícil depois não ser competitiva. Depende da forma e dos canais que se utilizam para chegar aos clientes. Mas depois temos parcerias, por exemplo, com uma Bolt. Nós hoje em dia... Era essa que me interessava A desenvolver. Bolt, repara, André, nós temos um serviço, quando um cliente tem um sinistro, o André tem um sinistro, e nós, se o André for às nossas oficinas de reparação própria, Fidelidade Car Service, ou às nossas oficinas recomendadas, nós oferecemos-lhe a possibilidade de usar uma viatura de aluguer, ou uma viatura de cortesia. Sim. Hoje em dia, na Fidelidade Car Service, que são as nossas oficinas, nós temos uma parceria com a Bolt que permite, porque hoje em dia, de facto, há muita gente que não quer uma viatura de aluguer, não quer substituir por uma outra viatura qualquer e ter a chatice de aprender, agora vou guiar este carro. E nós o que oferecemos é um voucher da Bolt para que as pessoas, no fundo, possam ter, durante o período em que estão a ter o seu carro reparado ou que têm limitações de aluguer, têm os serviços do Uber que podem utilizar como quiserem. Quiserem andar de trotinete, não trotinete, se quiserem andar de carro, não de carro, mas na prática têm não uma viatura de aluguer, uma substituição like for like, digamos assim, de uma viatura que está a ser reparada por uma outra viatura equivalente, digamos assim. Não, têm efetivamente um voucher que podem usar com os meios de mobilidade que lhes tiver mais sentido. Portanto, dá escolha ao cliente que diz: eu não quero assim, quero assado, não quero um carro, quero ter esta liberdade, mas depois quero ter capacidade de me organizar. É impossível não perguntar. E há muita gente que adere a esse tipo de oferta, ou é uma questão daquele marketing perfumado, que a pessoa diz: isto é interessante, mas depois tem pouca... É um serviço recentemente lançado, mas curiosamente lançámos há poucas semanas Há poucas semanas? E estamos surpreendidos com a adesão que está a ter. É óbvio que nunca vai ser uma maioria dos nossos clientes que vão aderir a este tipo de... Mas há efetivamente clientes e sinceramente, em termos de penetração, tem sido maior do que estávamos à espera. Há aqui esse ponto do relacionamento com o cliente, que era uma área onde as seguradoras, por tradição, tinham alguma dificuldade. Isto é, aquilo era um momento de tensão para o cliente foi mal disposto, ou vem doente, ou teve um acidente, ou teve uma inundação, está mal disposto e de repente confrontava-se com um serviço burocrático, quase soviético, não me refiro a esta seguradora em concreto, e confrontava-se e aquilo era o fim da picada. Hoje já não é assim. Hoje é dado um menu para escolher, então, quer assim, quer assado. A ideia é essa, é melhorar esse ponto de contacto. Justamente. As seguradoras tinham um problema, de facto, de recorrência de contacto com os clientes, que tipicamente ocorria, se calhar, no mundo do seguro automóvel, uma vez de 4 em 4 anos quando tinha um acidente. E não é mais muito ou menos agradável. a minha média, sim. Exato. Não está mal, não está mal. Não dá mal. E é óbvio que nós, aquilo que procurámos fazer através, por exemplo, este tipo de aplicações como o Drive e outras similares que temos noutras áreas de negócio, procura também aumentar a recorrência de engagement, de interatividade com os nossos clientes. Depois sim, também, quando surgem esses momentos menos agradáveis, como o processo sinistro, nós procuramos hoje em dia tornar a experiência, dentro obviamente da chatice que é ter um acidente, o mais amigável possível, o mais automatizada possível. Daí a abertura automática de sinistros, que hoje em dia 50% dos nossos sinistros são abertos de forma automática, utilizando a aplicação do MyFidelidade. Mas tem que passar para a vossa aplicação. Utilizando a área privada na nossa web, utilizando através dos mediadores da plataforma comercial. Portanto, hoje em dia 50% dos nossos sinistros são abertos de forma automática. A parte digital ajuda muito e, portanto, encurtou os tempos. Encurta os tempos de adoça o contacto na medida em que... Adoça o contacto. As marcações de peritagem também são hoje em dia 50% automáticas. Há uma comunicação utilizando as nossas propriedades digitais, a web, a app, o SMS, que é muito mais recorrente ao longo do processo da gestão do sinistro e, portanto, o cliente está informado do que está a acontecer. Coisa portanto, que tem essa noção que o tranquiliza de alguma forma. É como aqueles semáforos que vão reduzindo o tempo da passadeira. Isso teve um efeito, a economia comportamental não houve um efeito de serenar as pessoas a não atravessar fora do tempo. As pessoas sentem-se mais reduz a irritação. Reduz a irritação, as pessoas sentem-se mais informadas aumenta e mais acompanhadas ao longo do processo. E, portanto, nós sentimos isso e por isso temos níveis de satisfação excelentes na gestão de sinistros dentro da fidelidade, porque sendo uma chatice, obviamente, o acidente, o sinistro... Dois, para quem paga e para quem... Justamente, mas dentro disso, e as pessoas reconhecendo isso,
também são capazes de reconhecer que nós somos capazes de fornecer uma experiência bastante amigável no momento em que se abre o sinistro, no momento em que se marca a peritagem, no momento em que se faz a reparação, no momento em que eventualmente se recorre a uma viatura de substituição ou um outro meio qualquer de gestão de mobilidade, e no momento em que depois se entrega então a viatura reparada. E, portanto, essa experiência como um todo é algo que vamos introduzindo camadas de automatização em todos os elementos dessa experiência e que as pessoas efetivamente valorizam. Se reduz o atrito de forma Reduz o evidente. atrito. A comunicação ao longo deste processo é fundamental. Isso é inovação, muita Isto inovação é que muita está emitida no inovação. meio. Este processo todo de negócio, e quando falo da gestão de sinistros, o mesmo se aplica a montante na subscrição de uma nova apólice, não é? Ou na renovação de uma apólice, ou na gestão da apólice. Este trabalho de inovação que está por trás de toda esta cadeia de valor é um trabalho hercúleo. Demos passos enormes, temos enormes passos ainda por dar. E é todo um trabalho contínuo de automatização. E significa, estamos mesmo nos instantes finais, e significa mesmo em áreas de negócio, o automóvel, por exemplo, onde à partida não parece haver muita inovação, é possível, por um lado, melhorar a redução do atrito com o cliente, o serviço que é prestado, as alternativas que são dadas. É possível reinventar um pouco estes negócios que pareciam tão consolidados há apenas 10 anos, digamos assim. O mundo do negócio automóvel vai, ao longo dos próximos 10, 15 anos, sofrer uma revolução. Sim. Porque o que nós vamos enfrentar é um crescimento enorme da penetração de veículos com níveis de condução assistida cada vez maiores, o que vai naturalmente reduzir a propensão à sinistralidade. Isso vai se sentir de forma muito, muito clara daqui a 10, 15 anos. Nós hoje em dia temos veículos que têm níveis de condução assistidas quase as pessoas muito pouco têm que fazer, não é? Eu sou capaz de fazer 200 km na autoestrada sem pôr os pés nos pedais. Sim. Eu vim com o cruise control hoje direto. E quase sem tocar no volante, que ele não me deixa ir para outro. Portanto, isso vai fazer com que tenhamos uma redução da sinistralidade, vai fazer com que surjam outro tipo de players dentro deste negócio, vai fazer com que, de alguma forma, haja uma migração do negócio do mundo individual para o mundo das empresas, à medida que o fenómeno da partilha vai fazendo com que as pessoas, em vez de quererem ter um veículo próprio, deleguem em gestoras de frota, em plataformas de mobilidade, as suas necessidades. Reduzem esse investimento e passam a delegar nas gestoras de frota e nas plataformas de mobilidade as suas necessidades. Um negócio que também pode interessar às seguradoras. Claro, e portanto aí o foco da seguradora deixa de ser o indivíduo, passa a ser a empresa, não é? E por outro lado, vamos ter também uma transformação do conceito de unidade de risco, isto é, cada vez mais o risco vai ser menos o dano material ou o dano corporal, que vai perder importância progressivamente nos próximos 10, 15 anos, e vai ganhar relevância o risco tecnológico, o risco cibernético, que passa a comandar muito daquilo que é o ecossistema automóvel. E, portanto, nesse sentido, é muito importante que as seguradoras sejam capazes de olhar para o futuro e, enquanto convivem com este mundo atual, que ainda é obviamente mais baseado em menos autonomia, menos eletrificação, menos conectividade, menos peso das plataformas de mobilidade, enquanto que dominam e vencem dentro deste mundo e deste ambiente preparem um contexto em que o veículo, efetivamente, cada vez mais não é propriedade do indivíduo, passa a ser mais propriedade de uma empresa. É o caminho, que é um investimento muito pesado que as famílias fazem assim, e vai libertar muito capital. Quando isso acontecer, liberta muito capital para investir ou para estudar, enfim, investir em si próprio ou o que for, não é? Porque é um investimento que as pessoas fazem muito em automóvel. E, portanto, o Center for Transformation, enfim, o que faz, no fundo, é pensar e depois executar muitos destes caminhos, abrir e identificar caminhos assim. O Center for Transformation tem as tais duas funções diferentes. Sim, na função de pensar, incubar e desenvolver ideias que depois podem ser aplicáveis dentro da cadeia de valor das áreas de negócio e de seguros, faz essa incubação, pensa com as áreas de negócio, é um momento que passa para as áreas de negócios e as áreas de negócio é que implementam e executam, digamos assim. Isso é muito interessante. Isso. Depois tem aquela componente que é um bocadinho mais fora da caixa e que depois pode desencadear efetivamente a criação de modelos de negócio adjacentes ao negócio dos seguros, mas que têm potencial e viabilidade económica per se, e esses sim, o Center for Transformation um dia poderá desenvolver, materializar isso, ou poderá entregar a alguém que vai levar isso por diante. A menina dos seus olhos, digamos assim, se ter essa capacidade para gerar uma ideia que se desenvolve e que ganha autonomia, não é, no mercado e que ganha um valor. Justamente. Isso é a prova
dos 9, digamos, a prova do algodão para o Center of Transformation. É daqui a alguns anos, enquanto é capaz de trazer valor ao negócio, vertendo ideias incubadas ali e que permitem otimizar toda a cadeia de valor, melhor, o que traz automatizar, resultados para a etc. companhia, para o cliente. E ao mesmo tempo é capaz de entregar, digamos assim, a alguém que um dia venha a olhar para os modelos de negócio nascidos e criados e desenvolvidos e crescidos, digamos assim, dentro do Center for Transformation, e que um dia são ideias que são viáveis do ponto de vista económico, que têm um modelo de negócio que per se é viável. Pronto, e com esta resposta despedimos, a não ser que queira acrescentar alguma coisa que tenha ficado por dizer, mas fica esse desafio daqui a alguns anos, vermos de tudo isto que está a semear, o que é que vai germinar daí, não é? Não, eu acho que passámos pelos temas principais, André. Muito bem. Obrigado, Miguel. A entrevista foi interessante, trouxe factos novos que nos permitem olhar para este setor com olhos talvez um pouco diferentes. Eu despeço-me então, até à próxima conversa. Muito obrigado.